Olá, boa noite a todos. Sou Milene Couras, jornalista. E aí, como já é tradicional, das segundas-feiras às 18 horas, a gente conversa com a nutricionista Ediane Oliveira. Só dá um tempinho para as pessoas irem entrando. Oi, Olá, boa Milene, tudo noite. bem? Boa Tudo, noite, como é que você tá? Tudo jóia? tudo ótimo. E com você? Tudo bem também, Como é que tá saudade. a Deixa eu sua te falar, semana? tô viciada na live, ó. Toda segunda-feira eu já fico pensando assim no domingo, juro que eu sinto muita saudade. Ai, muito bom, muito bom. Alexandra, você sente Só saudade de mim também? sinto, já tô aqui, ó, contando com o seu encontro semanal para a gente poder conversar. Espero que eu já tenha É. melhorado alguma coisa aí nos seus hábitos, nas suas compras. Ah, já faz parte agora. Sempre lembro assim da sua vozinha falando uma coisa ou outra. A Sandra entrou aqui, Helena, o pessoal tá entrando ainda para assistir a gente. E aí, se a gente puder começar primeiro com a sua apresentação, para quem é a primeira Vou vez que está começar com a minha assistindo a apresentação. gente. Então, Isso. eu sou nutricionista clínica. Na verdade, eu passei, né, pela área de produção e me dediquei mais anos da minha realmente vida à parte clínica, meus estudos. De 2 anos para cá, eu comecei a trabalhar no Grupo Fleury, foi quando eu me aproximei um pouco mais da psicologia lá. É um trabalho voltado para empresas, onde a gente quer melhorar a qualidade de vida, né? É afastamento por depressão. Esses afastamentos realmente têm crescido muito nos últimos anos, então assim a gente sabe o quanto a alimentação ela também influencia, né, do bem-estar emocional. A gente ajuda a formar neurotransmissor através de uma boa alimentação. Então, esses É. 2 últimos anos eu aprendi técnicas de Mindful Eating, foi o meu estudo, e eu realmente percebo o quanto é importante, sabe, essa relação da nutrição com a psicologia. Até o tema que a gente vai falar hoje, né, que é o É sono, verdade. é altamente influenciado, né, pelos pensamentos, pela psicologia e pela alimentação também. É outro tema que, ó, são casados ali, é que nem arroz com feijão. É verdade. Muito bom. E aí, né? Você já fez a introdução. Boa noite, Érica. A gente Boa hoje vai noite, falar Érica. sobre como a nutrição pode ajudar na qualidade do sono, né? Isso aí. Então, como é que funciona isso? Quais são, Eu acho que como primeiro a que os gente podia alimentos até podem afetar Aham, eu a acho que primeiro a gente alimentação? poderia até falar, Helene, sobre qual a importância do sono, né? Que acho que às vezes as pessoas não dão o devido valor ao sono, né? Elas acham que é muito legal acordar, sei lá, 4 horas da manhã para malhar, né? Ela vai dormir meia-noite, aí ela acorda 4 horas da manhã para fazer atividade física, porque é o único horário que ela tem, né? Ela se priva do sono para tentar investir em treino mais intenso ou para fazer sua marmita mais saudável no café da manhã. Eu digo que isso não é um bom investimento, que o horário de sono é irreparável, não tem. Não tem, ó, você pode tentar compensar com a alimentação, com a atividade física, mas você nunca vai conseguir reparar. Então, assim, o horário do sono, gente, precisa ser sagrado. Essas horas de sono não podem ser substituídas por outra atividade. Nem que você não faça atividade, então, 5 vezes na semana. Tenta dormir melhor e faz só duas, faz o dia que der. A alimentação, idem. Não dá para a gente ficar sem. É o horário que, por exemplo, né, nessa parte aí do nosso sistema nervoso central, que você realmente precisa dar um reset e reprogramar para o dia seguinte, né? Senão você, a Uhum. curto prazo, tem problemas, né, de memória, de ganho de peso, ou a longo prazo, problemas cardiovasculares realmente importantes.
Então, eu acho que tudo relacionado ao sono precisa ser muito investigado. Eu, no consultório, eu até recebo muitos casos de pacientes, às vezes, né, que ganham muito peso e você não entende o porquê, porque eu sempre falo que a obesidade, ela é um tema muito complexo para a gente querer seguir simplesmente um protocolo. Ah, vamos fazer um protocolo São de muitos redução de peso. fatores que estão envolvidos, Não né? dá, exatamente, não dá para seguir protocolo, gente. Eu acho que esse é até um tema que a gente pode abordar depois, mas eu não posso seguir protocolo. Cada pessoa vai ter a sua história. E muitos desses casos de obesidade, eu vejo uma relação forte com a má qualidade desse sono, sabe? Então precisa ser investigado. A alimentação ela pode ajudar, é meu papel aqui, mas ela não é sozinha, nem de longe, sabe? O principal fator precisa ser investigado, avaliado. Tem gente que tem problema na respiração, que às vezes tem paradas, né? Respiratórias É, durante o sono, ela acha que dorme, mas não dorme. Quando acorda de manhã, ela tem aquela sensação de que acordou cansado. De dormir tantas horas, por que eu tô cansado? Então, eu acho que assim, a alimentação ela pode ajudar nessa qualidade do sono, mas a gente não pode deixar de priorizar também esse tempo de sono, né? Então, assim, essa quantidade de horas dormidas necessárias, elas são super importantes. É onde a gente produz, por exemplo, nossas células de imunidade, né? Até hormônios relacionados à fome e saciedade são melhor regulados quando você dorme bem. Quando você não dorme, você sente muito mais fome. Quem nunca aí veio de uma balada 4, 3 horas da manhã e aquela fome louca no estômago e de você ataca não a conseguir geladeira, dormir? come o podrão no meio da rua. É isso aí, não é? Quer dizer, assim, se a gente usar até a própria técnica do mindfulness, mindful eating, né, que é se reconectar com o nosso corpo, com os nossos sentimentos, a gente vai perceber que o sono tem uma influência ali direto no apetite, né? E a vontade é por isso mesmo, é por podrão, é por alimentos assim mais ricos em carboidratos, em gordura. A vontade vai ser disso. Você nunca vai, ai, tô morrendo de fome, eu vou comer uma salada, eu vou comer uma banana, eu vou comer uma. Não. A fome A quando Karina, chega, a fome quando a chega, Karina ela tinha vem para comentado aqui. querer. Então, a gente fica com um delay na fala. É porque a sua imagem estava um pouco borrada no início, aí a Karina até comentou, mas agora para mim já ficou boa. Aí só se Tá, se puderem ficar confirmar ruim, você aí. fala que eu boto no 4G de novo. Eu tô aqui pelo Wi-Fi, mas se ficar ruim, Aí não, eu para boto mim no ela no 4G. início tem aquele período da internet estabilizar, né? Então agora para mim já ficou boa. Agora já ficou boa. Então, né? Aí vamos falar dos alimentos, né? Agora o que você me perguntou sobre de que os alimentos influenciam. Olha, assim, eu vou tentar dar um norte, assim, um guia, mas nada que eu estou falando aqui também serve para todo mundo. A questão individual conta. Mas eu Tá, te deixa eu falaria fazer que uma pergunta antes. Já que pode. você vai falar das coisas boas, mas eu quero só aproveitar o gancho do podrão, que muita gente come Uhum. quando está voltando da balada, da noitada. Esse tipo de alimento, né, o podrão com bastante gordura, isso afeta muito negativamente o sono? Afeta, tá? Aí você acha que vai ter qualidade no sono, mas não tem. Você pode até dormir porque tá cansado, e tem até um fator que tem gente que fala pra mim, olha, quando eu tô muito cansada, eu não consigo dormir. Você já escutou isso também? Que a pessoa ela tá tão Já. cansada que ela sente dor, né? E aí ela não consegue dormir por conta desse excesso de cansaço. A comida do podrão, né? Essa comida mais rica em caloria, em gordura, vai acontecer a mesma coisa. Ela pode até começar a pegar no sono, porque ela está cansada, mas não vai ser um sono de qualidade. Dali a 2, 3 horas, né, ou às 4 horas mais ou menos, aquele alimento ele não conseguiu ser digerido, porque quando você dorme, teu metabolismo basal cai, entendeu? Então todas as funções no seu organismo ficam mais preguiçosas, ficam lentas. Aí como que você vai conseguir fazer a digestão de um alimento que demoraria horas? Se você estando acordada, demoraria horas para digerir. Imagina dormindo. Aí o que Ave Maria, acontece? A comida, ó, volta, entendeu? E aí você começa a ter aquela queimação. Isso assim, sem você perceber muito, sabe? É queimação, azia, você vai acordando, vai tendo, sabe, pequenos trechos ali no teu sono interrompidos.
E isso é ruim, porque o certo é você ter o sono ininterrupto. Só levantar uma no máximo vez para ir ao banheiro. Aquele sono que toda hora te obriga a levantar, né, para ir no banheiro, porque, por exemplo, veio de uma noitada, às vezes bebeu, tomou muito refrigerante, esse excesso de líquido antes de dormir é muito ruim. Mesmo que seja chá, porque você não deve muitas vezes ao banheiro, porque isso já interrompe a qualidade do seu sono, entendeu? Quais Então, são os essa problemas, é assim, quando tem a pessoa que tem o sono interrompido muitas vezes, assim, né, durante a noite? O que que isso pode afetar no organismo? Então, o sono, ele tem, na verdade, quatro faixas, né? A Estágio. gente fala que tem estágio do sono, né? E na última etapa, que a gente fala que é o sono REM, ele é o mais importante, que é aquele que os movimentos dos olhos ficam muito rápidos. Então, muitas das vezes você tem esse sono superficial e não entra no REM, entendeu? Então, esse sono ininterrupto não deixa você entrar no estágio REM. O estágio REM é um dos estágios mais importantes para você produzir até as suas células de imunidade. Então, a pessoa pode ficar imunodeprimida, sabe? Então, esse é uma das consequências. Mas as mais graves, realmente, podem estar relacionadas a problema cardiovascular. Entendeu? Porque você começa a ter problema respiratório, de memória. Memória, então, muito problema de memória relacionado a quem não tem esse sono de qualidade. A Entendi. Érica até botou ali, ó. Eu. Então vamos lá, os alimentos. Quais os alimentos que ajudariam assim a gente ter um sono melhor? Vamos começar a falar sobre os ruins, que eu acho que eles até têm uma interferência maior do que eu incluir os bons, sabe? Eu acho que as pessoas tinham que se preocupar mais de tirar os que Em atrapalham, porque ficar quando ruim. eles atrapalham mesmo, entendeu? Então, assim, eu poderia citar o excesso de açúcar. Excesso de açúcar ou qualquer alimento estimulante, né? Então, mas assim, vamos falar do açúcar primeiro. Por exemplo, doce, sobremesas, biscoito recheado. Sabe aquela pessoa que, nossa, antes de dormir, dá aquele ataque de formiga. O Aham. açúcar, ele é um alimento estimulante, né? Tanto é que mulheres, quando estão grávidas e às vezes querem fazer a ultrassonografia, né, para ver o sexo do Come bebê, e a chocolate, criança né? De catupiry. aí a criança já fica logo agitadinha quando dá um açúcar para ela, né? Quando a gente trata de crianças também com TDAH, a gente também percebe que o excesso de açúcar e doces e guloseimas deixam as crianças muito mais agitadas. É aquela criança que não para. Por quê? É a caloria que você deu e o que a criança tem que fazer? Tem que gastar, entendeu? O organismo mesmo se preocupa de te deixar mais agitado para você gastar. Tanto é que o carboidrato doce, ele é classificado como alimento o quê? Energético, né? Ele vai te dar energia. Poxa, para um momento que você vai dormir, entendeu? Se for muita caloria concentrada naquele momento, você vai ficar agitada, não vai ficar relaxada, entendeu? Então eu diria A que o Erika acabou açúcar, de falar aqui que ela segue essa dica aí, que ela não come mais doce à noite. isso, a qualidade do sono com certeza já vai ser bem melhor. Excesso de sal, porque também é a mesma coisa. Vamos pensar que a gente não pode ficar interrompendo o sono. Então, se você comer uma coisa muito salgada, acontece muito quando eu vou em restaurante japonês, né? Não sei se contigo acontece, mas a gente acaba abusando um pouco do shoyu. E o Ah, sim. shoyu, realmente, ele tem muito sódio. É quando a gente chega em casa, começa, né? Uma sede, uma sede, uma sede. Aí no dia que eu comi japonês, você vai perceber que você foi várias vezes ao banheiro. O sono foi muito interrompido. Isso acaba não sendo legal. Então, excesso de sal também não é bom, excesso de açúcar. O álcool. As pessoas acham que o álcool é bom, né? Que o álcool relaxa. Relaxa. De É. fato, o álcool relaxa, tá? Não vou te dizer que ele não relaxa, ele te deixa mais relaxado. Só que a qualidade desse sono não vai ser boa, tá? Porque ele vai daqui a 4 horas fazer aquela coisa, ó, vou te acordar. Você não ter qualidade do sono. E outra coisa, o álcool, ele ajuda, ele deixa a sua musculatura da faringe mais relaxada. Então você tende a roncar. Você tem mais uma, né? Isso é outra coisa que as pessoas relatam. As esposas aí, né, podem, quando meu marido bebe, eu não consigo dormir, porque tô do lado, tá roncando. E aí, né? E aí elas não gostam quando o marido bebe, porque o som do ronco fica muito maior.
Isso tem a ver, lógico, com a obesidade, com problemas de anatomia, que aí o médico precisa investigar, mas o álcool vai sempre prejudicar, tá? Pimenta, alimentos muito condimentados, né? A pimenta também, ela dá uma agitação em você. E o mais, né, comentado de todos, que é a cafeína. E aí a cafeína, Milene, eu te falo que ela também é assim, é aquilo que você precisa dosar a quantidade, porque se o meu paciente usa muita cafeína, eu quero tirar o café dele de uma vez, é pior. A pessoa tem muita enxaqueca. Eu acho que eu até assisti uma live aqui do perfil da Chave da Questão, de dois, né, psiquiatras falando sobre enxaqueca. Muito boa, gente, Isso. assistam, foi excelente. Tá? E eles também falaram, eles têm a mesma opinião que a minha, né? Que a cafeína, ela precisa ser dosada. Se você tira de uma vez, dá essa crise de abstinência. E eu recebo muitos pacientes que têm esse hábito de não jantar, trocar por um lanche, e aí Aham. acaba tomando muito café esse à noite. A minha mãe mesmo, eu brigo com ela, tá? Porque casa de ferreiro, né? Espeto de pau. Que ela tem mania de acordar de madrugada, ela é diabética, e aí toma um remédio para o corpo também, né? Acorda, aí estou com fome, hipoglicemia, preciso comer alguma coisa, e ela vai lá no café com leite com pãozinho. Mãe, não é esse horário para você consumir isso. Eu prefiro que você use suplemento, deixe uns suplementos lá com ela e tal. Mas é aquele hábito, sabe? Que a pessoa tem e que às vezes é difícil Os quebrar. meus pais Então, tomam café antes de dormir. Eles vão dormir e vão muita tomar um gente faz café isso. É, quentinho. E aí ele você deixa faz o meu isso? quentinho e vou dormir. Meu pai. Ah, tá. A Andréia, minha paciente aí, ó, Andréia Lima Bernardino. Eu falei para ela que ela não podia perder essa live hoje. Então, o café, se é ser tomado pela manhã, Andréia, é individual. Posso falar até por mim mesmo. Nesse período da pandemia, eu também tive dias de sono ruim, né? Acho que foi uma coisa que todo mundo se queixou É. pelas preocupações que a gente estava tendo, né? E aí, eu preferi, nesse período, tirar o meu café até da manhã. Porque eu tenho sensibilidade ao café. Eu só posso tomar uma pequena quantidade. Se eu tomar muito, eu fico muito agitada. Assim, já aconteceu de eu tomar um suplemento que tinha cafeína, que eu ganhei, e fiquei 2 dias acordado. Só para você ter uma noção. Fiquei 2 dias sem Caramba. dormir. Foi. Então, assim, porque eu tenho muita sensibilidade. Então, eu preferi tirar até o da manhã. Fiquei trocando por chá, por suco. Aí eu melhorei muito. Eu percebo que quando eu tiro o café da manhã, eu durmo melhor. Mas não é sempre, não. Se eu tiver, sei lá, com humor melhor, mais relaxado, fiz atividade física, tomei sol, né? Foi os outros fatores que me ajudaram, eu até posso tomar um cafezinho que não vai me atrapalhar. Mas o que eu indico para os meus pacientes? Né? Estou falando de mim que sou muito sensível. Mas vamos falar de uma pessoa que é mais normal, né? Que não tem essa sensibilidade toda. Eu peço para usar com cafeína só na parte da manhã. E a parte da tarde, a gente pode usar o café descafeinado, que existe. E o sabor dele é Ia muito bom. perguntar isso. O sabor, gente, é bom, é igualzinho o outro. Não tem muita diferença. Então, às vezes, eu também já tive um paciente que tinha refluxo e muito viciado em café. Ó, diminui. Primeiro que bebida quente não é legal também para quem tem refluxo. Mas a questão principal ali é que ele tomava muito café o dia inteiro. E aí eu pedi para que pelo menos a parte da tarde a gente usasse sem cafeína. Já ajuda, entendeu? Porque tudo é a dose que você dá. Oi, Perguntaram se o Úrsula. do leite. A Andréia, né? Eu não sou normal, eu sou muito agitada. Andréia, o meu desafio né, fazer você dormir ainda. Minha paciente, ela. E Teve eu gente sempre que falo, comentou lá dizer que se o leite afeta o sono. o leite. Então, o leite ajuda, é a favor. Todos os laticínios é a favor, a não ser que a pessoa tenha problema com a digestão do leite. Porque se a pessoa tem alguma certa de intolerância, ela usar o leite vai ficar o quê? Regurgitando, aí dá aquela queimação, aí o seu corpo é inteligente. Vai fazer com que você o quê? Acorde. A mesma coisa, eu estou num ambiente muito quente, você vai acordar, o calor faz geralmente com que a gente tenha uma qualidade do sono, né? Pior. Quando tá friozinho, a gente tem uma qualidade do sono, mas que é influenciado por temperaturas, por cheiros, por luz, por uma série de coisas. Então, assim, quem quiser, depois eu posso até falar aqui, eu li também
Eu vi um vídeo no YouTube que eu achei muito legal, de dois médicos lá do Einstein, e eu acho que o título era esse, Pandemia e Insônia, é do Hospital Albert Einstein. Muito legal o vídeo que tem no YouTube, mas aí assim, com a visão médica, né? Eles não se Ah, aprofundaram em alimentação, não. A alimentação é comigo aqui, tá? É porque vai complementar o trabalho, é. Então, assim, laticínios é legal, desde que a pessoa tenha boa digestão do leite. O mel é super importante. Praticar atividade física, mas, assim, se possível, num horário longe do exercício, longe da hora de tipo, dormir. hora de O dormir, ideal né? é até 3, 4 horas da tarde. Depois de 5 horas, você já pode ficar mais agitada. Então, para algumas pessoas, é complicado fazer atividade física nesse horário se sofre com insônia, sabe? É verdade. É, Deixa eu o perguntar, temos sol, mais perguntas aqui. Deixa eu falar aqui. Boa vai noite, lá. Ricardo. Entrou aí para assistir a gente. A Sônia perguntou se você indica tomar chá antes de dormir. Se sim, quais? Então, Sônia, gosto muito do chá de mulungu, tá? O nome se chama assim mesmo, mulungu, tá? É um chá, até ele é recente aí nas lojas de produtos naturais, deve ter 1 ano e meio, 2 anos por aí, que ele realmente a gente consegue. E ele tem esse efeito sedativo bem importante, tá? Os comuns, que são camomila, erva doce, erva cidreira, melissa, mas as pessoas reclamam muito do sabor, sabe? Que Ah, esse é? chá, especialmente de melissa, não é gostoso. Então eu indico sempre misturar. Se você quiser botar um pouquinho de melissa misturado com de erva doce, por exemplo, que geralmente tem um sabor mais agradável, fica legal. Outra coisa que eu gosto é de fazer o maracujá, o suco de maracujá, e misturar com chá também. Que aí você pode fazer um chá. Ajudaria pra caramba. Ai, que legal. E aí, toma quente ou gelado? Você pode tomar frio, isso, você pode tomar gelado, mas é só que assim, a temperatura morninha, não quente, tá? Mas a temperatura morninha, antes de dormir, é mais aconchegante também. Agora, só toma cuidado com o volume desse líquido, para não ter esse problema de você ficar acordando toda hora à noite. Então, não pode ser um chá, assim, 400 ml de chá, ou 400 ml de suco, é muita coisa. Você tem que tentar ali ficar em 150 ml no máximo. Eu também trabalho muito com eu trabalho no Cubista, no atendimento, né? Lá a gente tem uma equipe completa assim, de fisioterapeutas. E eu trabalho muito com a Sheila, que ela é fisioterapeuta da parte ginecológica, uroginecológica, né? Então ela trata de homens e mulheres com incontinência urinária. E isso, Aham. nossa, eu aprendi muito com ela. E a gente realmente começou a controlar mais o líquido, né? De alguns pacientes, até que são diabéticos, eles têm bastante esse problema da incontinência, aí acaba tendo problema do sono, para que a gente diminua o volume de líquido num determinado horário, para que ele acordasse menos vezes de madrugada, né? E ele conseguisse também ter esse armazenamento de urina um pouquinho maior, né? Que a gente treinasse isso. Então, é mais um fator, sabe, que influencia. Entendi. Pediram para você repetir o nome do chá. Mulungu. Deixa eu escrever aqui, que aí É, vocês não se perdem, né? Eu vou escrever aqui. É Mulungu. escreve para ajudar. Ó, gente, é esse aí. Esse nome aí, Mulungu. Vou. Você encontra em lojas tipo Casa Pedro, Mundo Verde, essas lojas de produto natural, não é difícil de encontrar, não. E tem até ele em cápsula já, que eu já vi. Só que assim, eu prefiro que tome o chá. A cápsula, gente, só toma se realmente passar por uma consulta. Por quê? A quantidade, a concentração ali é muito elevada. Então, precisa ser estudado, analisado, se aquela quantidade não vai te afetar também negativamente. As pessoas acham que chá não tem problema nenhum para a saúde, mas tem sim. Tem interação com o medicamento, então precisa ter orientação. Se você for tomar ali a infusão, ok. Mas o negócio passou para a cápsula, já toma cuidado, procura orientação de um profissional, tá? Entendi. A Samuela contou aqui que ela toma café de manhã, de tarde e de noite, que para ela não influencia o sono. Cada organismo reage de uma forma Cada diferente, né? organismo reage, isso aí. E às vezes também ela acha
que não Que não. influencia, tá? Foi o que eu falei com você. A gente não tem muita certeza se dormiu bem à noite, se teve o REM ou não teve, se sonhou ou não sonhou, porque sonhar todo mundo sonha. A gente, na verdade, é muitos sintomas. Olha, quando você acorda, como é que você se sente durante o dia? Você se sente realmente revigorado? Você já acorda assim, animado, com vontade de levantar da cama, de oi, sol, né? Bom dia para todo mundo? Ou você acorda mal-humorado, cansado, com preguiça de levantar da cama? Isso tudo são sinais que você não dormiu bem, né? Por isso que eu acho que essa questão do mindfulness. Travou um pouquinho aqui a internet. Oi, voltou. O telefone pedindo para atualizar agora, acredita? Eu não. Vamos agendar para outro horário. E aí eu acho que essa ideia da gente se conectar mais com o nosso corpo, que ele está mostrando para a gente, é muito importante, né? E assim, quando eu falei do café, não é só o café, gente, é a cafeína. E a cafeína vai ter na Coca-Cola, a cafeína vai ter no chocolate, né? A cafeína tem, olha, muito, mas é 4 vezes a mais dentro do Guaraná natural, que as pessoas tomam aquele xarope que dão para criança, né? Criança já toda agitada, a mãe vai e É manda lá na verdade. merenda, né? Um monte. Então, assim, gente, não é assim. A cafeína em si, ela tem uma quantidade para você, para o corpo conseguir metabolizar. Isso é para adulto. Para criança, então, menos ainda. E assim, as pessoas não têm noção que no Guaraná Natural tem 4 vezes mais cafeína que numa dose de café, sabe? Deixam as crianças tomarem aquilo o dia inteiro. A cafeína não proíbo, não. Ela tem seus benefícios. Mas você tem que saber dosar, senão dá arritmia cardíaca. Entendeu? Aham. E aí, como é que A, fica? a Sandra perguntou aqui, quanto tempo antes de dormir você indica que pare de ingerir líquido? Ah, o ideal é que a última refeição, antes de dormir, seja 2 horas, tá? Então, assim, jantar pelo menos 2 horas antes de dormir. Se pudesse sempre ter essa referência aí de 2 horas, essa seria o ideal. Mas assim, uns 150 ml de líquido, né? Um dia que está mais quente, um dia que está mais quente, para a gente dormir com sede. Pessoa que vai dormir com sede também não vai dormir bem. Se dormir com fome, também não vai dormir bem, né? Eu acho que essa ideia de saber como que você tá é que é importante. Então, assim, essa alimentação saudável, ela tem que começar desde o início, né, da manhã. Ela tem que vir ali, você realmente consumir uma quantidade de calorias maior na hora do almoço. Aí o lanche, você coloca um pouquinho mais de gordura, janta um pouco mais leve, tipo uma sopa, um peixe, porque assim, a proteína, ela tem uma digestão mais lenta, sabe? Carne, frango, né, peixe. Então, eu evitaria carne vermelha à noite, para quem tem dificuldade de dormir. É melhor comer frango ou comer peixe, tá? São as proteínas mais indicadas para o horário da noite. É um purê, um soufflé. Eu já vi até estudos mostrando que nem salada é legal à noite, pelo excesso de fibras, entendeu? Que é Ah, é? melhor consumir vegetais cozidos à noite do que salada, porque a salada tem muita fibra, fermenta, dá gases, e aí você não teria uma qualidade do sono tão boa, né? Na nutrição Ayurveda, eles falam muito isso, que tem a ver com a medicina chinesa, né? Que o ideal era a gente comer os cozidos. Então, tipo assim, uma sopa é super bem-vinda à noite, só cuidado com o excesso de líquido. Tentar fazer uma sopa mais espessa, nada muito ralo, para a Aham. comida não ficar regurgitando. A Samuela perguntou aqui, falou que a filha dela sempre tomou leite integral, mas que de uns tempos para cá começou a ter problemas como gases e dor abdominal. E aí ela pergunta se isso pode ser indício de algum problema. Pode, tem que investigar. Aconselho a ir no médico, porque assim, a gente como nutricionista, a gente não pode dar diagnóstico, tá? Eu sei porque muitas pessoas às vezes vão lá, eu acho que tá com intolerância à lactose. E aí eu sempre encaminho, olha, mas para eu tratar, eu preciso de um diagnóstico. E quem tem que dar esse diagnóstico é o médico. Então, assim, o nutricionista tem que trabalhar também alinhado com o médico. Então, precisa fazer exames e tal. Ele realmente diagnosticar que tem uma intolerância para que eu passe a dieta sem o leite, né? E veja o substituto. Mas pelo que ela está falando dos sintomas, pode ser sim.
E Pode aí, ser. deixa eu te perguntar, nesse caso, por exemplo, qual é o médico que procura? É o endócrino? É o gastro? Qual é Se é a uma alergia? criança, é, se é uma criança, o melhor é ir no pediatra. Se é uma pessoa, o ideal é procurar um clínico geral primeiro. E se for uma coisa mais grave, ele encaminha para o gastro. Mas, assim, até os próprios planos de saúde, né? Eu já trabalhei muitos anos na Unimed, eles sempre diziam isso, que o ideal era que você passasse primeiro para um clínico geral e depois ele encaminhasse para os Para outros, né? ele Mas o clínico, encaminhar para o médico certo. ele tem, sabe, para saber qual é o que ele vai encaminhar, qual é o lado, porque também pode não ser o leite, ali pelo diagnóstico ele já e vê qual é a especialidade que você precisa ir. Ah, entendi. Outra pergunta aqui. Eu vinha sentindo um borbulhamento no estômago após tomar café. Isso pode ter relação mesmo com o café? Olha, café também é laxativo, tá? O café ele tem esse efeito, né, laxativo. Então, assim, esse borbulhar me faz imaginar que a pessoa esteja daqui a pouquinho com vontade de evacuar, como se aumentasse ali, né, o trânsito intestinal. Então, pode ser uma relação relacionada a isso, tá? Agora, assim, quem tem gastrite, lógico, o café vai ser muito pior, né? Então, pode dar realmente, geralmente a pessoa sente dor, não sente o borbulhar. Esse borbulhar tem mais a ver com a questão intestinal, de querer evacuar. Entendi. A Sandra pergunta se qual é a relação se deve se comer abacate à noite. Pode sim, porque a gente sempre prefere à noite. Lembra que eu falei do açúcar logo no início? Que o açúcar atrapalha? Então, assim, os alimentos que a gente fala de baixo índice glicêmico, e aí existem as frutas de baixo índice glicêmico, elas são excelentes para a noite, porque elas ajudam a estabilizar a tua glicose. Ela não pode nem estar muito alta e nem pode estar muito baixa, tá? Se a glicose estiver muito baixa também, você acorda com fome. Então, a gente vai preferir alimentos que tenham esse índice glicêmico baixo para estabilizar. Então, o abacate é uma boa fruta por isso, porque tem baixo índice. A goiaba é outra. E o maracujá também. O maracujá você pode comer até de colher, tá? Porque também se ficar tomando suco cheio de açúcar, não adianta, né? Vou tomar um suco de maracujá. Aí bota uma tonelada de açúcar ali dentro, não adiantou nada, tá? Então, assim, se puder ser um alimento que você não precisa adoçar, melhor. Eu consigo tomar numa boa maracujá, direto na casca. Eu parto no meio e como com a colher. E ali você pode, por exemplo, jogar um pouquinho de leite em pó. Ou se a pessoa quiser botar um suplemento, adoro de whey, de baunilha, dentro desse maracujá, eu misturo tudo, faço uma papinha e como antes de dormir. Eu não tenho o hábito de fazer ceia. Eu geralmente janto um pouco mais tarde. Sim, 7, 8 horas eu tô jantando e tô dormindo 10h30. Eu não como mais nada, não vejo essa necessidade, meu corpo não pede. Mas tem gente que sente, né? Ai, eu janto Fome. cedo, ainda fico com fome. Às vezes eu até peço para a gente tentar jantar com um pouco mais de consistência, para não precisar fazer essa ceia antes de dormir. Porque o certo Aham. da ceia, Milene, é quem janta 18 horas. E a maioria das pessoas não jantam 18 horas. Então não tem necessidade de ainda fazer essa ceia, senão fica muita caloria para ser digerida no momento que o teu corpo tem que descansar e não tá trabalhando, entende? Por exemplo, o jejum Entendi. intermitente. Essa semana eu até coloquei nos meus stories também, né? Porque teve um dia que eu fiz jejum, mas eu fui fazer exercício físico em jejum e eu deixei muito claro que isso é uma raridade eu fazer, que naquele dia eu tive o que aconteceu. Eu me deu muita fome, 10 horas da noite, não é comum, mas eu devo ter lanchado alguma coisa ou almocei alguma coisa assim com muito pouca caloria e me deu fome. Eu não vou dormir com fome. Eu fui lá e botei um prato de comida, arroz, feijão, um pouquinho, mas botei, né? E esperei 1h30 e fui dormir. Então, assim, se eu vou fazer atividade física 6 horas, 7 horas da manhã, se eu jantei 10, eu não preciso comer nada. Aquilo ainda está sendo Uhum. digerido, eu estou cheio de glicose ainda no meu corpo. Então, o certo é você tentar ter essa pausa de pelo menos 12 horas. Então, assim, se eu vou jantar 8 horas da noite, o certo é ficar sem comer nada e no dia seguinte só comer 8 horas da manhã. O meu corpo, ele precisa dessa pausa de 12 horas, entendeu? O teu metabolismo precisa ter essa pausa. E eu vejo as pessoas, assim, psicologicamente muito preocupadas.
Pô, ela fez a ceia 10 horas, ela acordou 6 horas da manhã e ela acha que se ela, sei lá, fizer uma caminhadinha, ela vai passar mal de hipoglicemia. Não vai, porque se você jantou bem, você não vai passar mal ali. Eu vejo excesso, sabe, nas pessoas. Então, assim, o jejum intermitente, ele é uma técnica, não é para todo mundo, mas a pessoa tem que saber fazer, porque se não souber também vai Nesse, afetar o sono. nesse caso de 12 horas, né? Que aí você jantou, Uhum. dormiu, só toma um café um pouquinho mais tarde, de repente. Isso pode ser Isso, feito todos os dias? Ou pode. não? Essa questão de 12 horas deveria ser respeitada todos os dias, tá? A gente precisaria de uma pausa de pelo menos 10, 12 horas. Isso é necessário para que as próprias células gastrointestinais se renovem, porque a todo momento a gente tem célula morrendo e sendo renovada. E a gente precisa desse vazio mesmo gastrointestinal, entendeu? Por esse tempo de 12 horas, de 10 a 12 horas. E aí a gente tem que respeitar. Então, se a pessoa faz uma ceia, acorda de manhã, já tem que tomar remédio, já come alguma coisa, ela não dá essa pausa pro corpo dela. E isso é ruim. Isso é ruim até para a imunidade. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que pouca gente sabia, né? É verdade. Diane, nosso tempo está acabando. Hoje a gente vai ter que fazer um pouquinho Uhum. mais curto, Foi né? bem rápido isso. Mas acho que a gente falou bastante coisa. É verdade. A Samuel falou que na casa dela eles jantam às 7 horas da noite e ainda costumam comer antes de dormir por volta das 10h30. Sempre sai um mingau. É. Aí, tipo assim, não vejo isso como um bom hábito, tá? Não sei se o paciente está muito abaixo do peso, eu tenho que realmente dar comida para ele de 2 em 2 horas, tudo precisa ser analisado, mas eu não vejo como um bom hábito. Eu preferia, por exemplo, ela falou que janta às 7, né? De repente eu jantaria às 8h30 e tiraria essa ceia, sabe? Eu vejo uma vantagem. Assim. Entendi. Então, assim, você já tem a sugestão do tema para a semana que vem? Tenho, sabe o que eu tava pensando? Vamos falar de peso? Eu acho que assim, né? Eu acho que eu enrolei tanto, em nenhum momento eu falei até ali de ganho de peso na quarentena, mas eu queria falar sobre peso ideal, né? O que as pessoas julgam como peso ideal. Eu acho que a gente tem muita coisa para refletir, né? Eu acho que realmente assim vai ser um debate, quero que todo mundo participe, que fale, porque ao mesmo tempo que a gente tem essas tabelas, né, com IMC, percentual de gordura, todo mundo preocupado em fazer bioimpedância, e aí a gente fica buscando, né, um corpo ali que você viu pela internet, ou que você julga como saudável, e você às vezes esquece de ver tua árvore genealógica, né? Como que é o corpo do seu pai, da sua mãe, da sua avó, a quem você puxou. Então, assim, a gente saber que a gente tem uma forma única, né? E qual a relação disso com a tua saúde, né? Eu acho que eu queria discutir um pouco isso. O que que você acha desse tema? Achei ótima ideia. Eu acho que também tem tudo a ver com psicologia, né? Tem tudo a ver com psicológico. Quantas pessoas Tem, querem sim. emagrecer para resgatar a sua autoestima, né? Então eu acho Verdade. que eu queria, sabe, abordar esse tema. Vocês gostaram, gente? E aí, ó, Amaram sempre aqui. aprendendo. Amei, Então tá, parabéns. semana que vem não percam, tá? A gente vai falar sobre peso ideal. E aí, então, Gente, só obrigada. para a gente finalizar a nossa live, só para você poder fazer um breve resumo, né, das melhores recomendações para a gente ter uma qualidade do sono melhor nesse tempo aí. Uhum. Aí tem uma frase que eu acho que assim, é um clássico, né? Que fala assim: olha, toma café da manhã como um rei, né? Almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Acho que essa frase, né? Eu vi durante tantos anos na faculdade e eu acho que ela tem um sentido, sim, né? A gente tem que ter hora para metabolizar as coisas. Então, quando eu falo café da manhã de rei, também não é para comer qualquer coisa, não. É rei de qualidade, porque é o momento que teu corpo já ficou horas sem comer, o que você dá no café da manhã, ele tem maior capacidade de absorver. Então, assim, para comer uma besteirinha, uma sobremesa, um doce, um refrigerante, tente que seja na hora do almoço, sabe? Não no café da manhã, vai interferir muito. E também é péssimo para o jantar. Então, acho que uma coisa que me preocupa, às vezes, é com essas festinhas, rodízio. Ah, aniversário de alguém, vamos pro rodízio não sei aonde. Então, assim, churrascaria à noite, rodízio, isso tudo vai atrapalhar muito o sono, tá? Então, assim, quanto mais Uhum. cedo você marcar a festa, melhor, tá? Para que você durma mais tarde, né?
E, enfim, um podrão de vez em quando, tudo bem, né? Não é um dia de podrão que vai afetar. A questão é o hábito, porque é uma delícia, né? Vir da noitada, parar ali para comer um cachorro quente, um hambúrguer, Nossa, quem com nunca? tudo que tem direito. Aí já Olha, gastou só energia dançando a noite toda, o corpo só tá tá pedindo, né? podendo. Sem Na neura, gente, sem segunda-feira neura. acordo e vou pra academia, correndo. Só falar uma coisa, rapidinho. Primeiro, Daniel, você entrou agora, a gente está encerrando a live. Se você estiver precisando de ajuda, de querer conversar com algum psicólogo, manda mensagem inbox aí no privado, porque sempre tem um psicólogo de plantão para poder conversar com quem estiver querendo bater um papo. E essa última pergunta foi perguntar, falaram assim, o alface, dizem que que alface é calmante e que seria bom comer à noite. É verdade? Eu acho que eu já até falei isso na live de ansiedade. Tem um miolinho do alface, que é o miolo. É ali que é concentrada mesmo a lactocina. E ali você pode fazer um chá. Por exemplo, quer fazer um chá de erva doce? Bota esse miolinho do alface ali dentro. Ou então você pode comer ele, entendeu? Mas como eu não oriento comer muita salada à noite, é melhor você fazer o chá. O chá do miolo da alface junto com uma outra é E o perfeito. chá do miolo do alface? Você esquenta a água e só bota o miolo do alface ali dentro ou você Isso, tem que deixa ferver triturar e a fazer água. Eu deixo ferver a água junto, você pode ferver. A erva doce também, porque você compra a ervinha, ela você pode ferver. Tudo chá, o interessante é que você leia as instruções na embalagem, tá? Porque tem chá que é infusão, que você não pode ferver o chá, você só ferve a água. E tem outros não, que como no caso da erva doce, que é a semente, eu posso deixar ferver junto. Então leia sobre isso. E outra coisa, só para complementar que eu não falei, gente, tem muitos suplementos que ajudam também, tá? Na qualidade do sono. Triptofano, selênio, vitamina D, tomar sol é muito importante. Então, mas para a suplementação precisa de orientação, mas eu costumo usar na minha prática clínica, ajuda muito, tá? Suplementos Ah, também. tá ótimo. Muito obrigada por mais esse bate-papo Beijo. maravilhoso. Semana que vem a gente fala sobre o peso Tá, ideal perfeito. e a live vai ficar salva aqui para quem quiser assistir depois de novo, tá bem? Tá bom, então. Obrigada, Milene. Boa Beijo. noite para Boa você. semana. Tchau, Tchau. tchau.